Fala, meus amigos, vamos começar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa. A gente vai falar hoje sobre esse tempo muito bonito que a gente está vivendo, que é o tempo do Advento, um tempo litúrgico que nos prepara para a vinda do Senhor, né, no Natal. E aí, especialmente, eu quero dar um foco na virtude da alegria dentro do Advento, especialmente porque um de vocês aqui que participa da palestra me pediu, né, falou: Thiago, você podia falar um pouco sobre a tristeza e a alegria? Ele falou que numa das palestras eu comentei que se existe tristeza, existe pecado, né? Que um cristão não deve ficar triste, que ele ficou um pouco confuso e na questão do luto, né? Quando alguém fica triste porque perdeu um ente querido, e ele queria um pouco de luz sobre isso, então quero trazê-las um pouco aqui na nossa palestra aqui de hoje. Então, começando com uma citação: a Virgem Maria e São José não parecem uma família muito afortunada. Tiveram seu primeiro filho no meio de grandes dificuldades. No entanto, estão cheios de uma profunda alegria, porque se amam, porque se ajudam e, sobretudo, porque estão seguros de que na sua história está a obra de Deus, que se fez presente no menino Jesus. É uma frase do Papa Bento XVI, né? Então vejam que mesmo em meio às dificuldades, eles viveram essa profunda paz de quem se sabia cumprindo a vontade de Deus. E esse tempo de final de ano, né, que a gente vai vivendo, é um tempo de mais reflexão, naturalmente. Na mitologia antiga tinha o deus Janus, né, que, se você procurar no Google a imagem, você vai ver que é uma imagem que olha ao mesmo tempo para trás e para frente. E é mais ou menos, Janus, né, de janeiro, e é mais ou menos o que a gente passa nesse tempo, né? A gente faz uma revisão de vida, como foi o nosso ano, os propósitos que eu não cumpri, aquilo que eu me planejei, ou aquilo que eu cresci esse ano, e também olhando um pouco para o futuro, né? O que eu quero conquistar, onde eu quero chegar, o que eu quero melhorar. E o Advento é um tempo muito propício para a gente pensar mais na nossa vida interior, na nossa vida profissional, na nossa vida com a nossa família. É um tempo característico de algumas coisas, né? Por exemplo, a alegria, a esperança ou a espera, a conversão e a presença. São 4 pontos que eu quero passar aqui nessa nossa conversa. E antes de tudo, especialmente, é um tempo para estarmos muito perto de Nossa Senhora, não é? É um tempo que a gente tem a novena da Imaculada, a festa da Imaculada, a Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Expectação, né? Nossa Senhora do Ó. E também, claro, o Natal, o presépio, é um momento de estarmos muito perto de Nossa Senhora, que é causa da nossa alegria, como se diz na jaculatória, não é? E causa da nossa alegria, especialmente porque nos trouxe a verdadeira alegria, nos trouxe a salvação, né? Que é nosso Senhor. Quando a gente fala, então, da virtude da alegria, esse é um primeiro ponto interessante, né? A alegria ela é uma virtude e é um dos frutos da ação do Espírito Santo na alma. Então, São José Maria diz em Cristo que passa, né? Um livro de homilias. Eis uma das maravilhas de Deus em que temos de meditar e que temos de agradecer a este Senhor que veio trazer a paz na terra aos homens de boa vontade. A todos os homens que querem unir a sua vontade à vontade boa de Deus. Não só aos ricos, nem só aos pobres, a todos os homens, a todos os irmãos. Pois somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, e a sua mãe é a nossa mãe. Então, a paz, não é? A paz interior, aquela alegria interior, ela é fruto daqueles que têm boa vontade, que querem melhorar, que nós aqui que lutamos para ter um plano de vida, não é? Para trabalhar bem, para estar perto da nossa família, cuidar dos nossos, cumprir bem a nossa vocação.
Então, paz e alegria andam juntos, né? E o próprio Cristo diz, olha, eu dou-vos a minha paz, aquela paz que o mundo não dá. Então, se a gente está muito inquieto, se a gente está muito disperso, se a gente está muito preocupado, a gente precisa se voltar para Cristo, estar mais perto de Deus, meditar na nossa filiação divina, porque, olha, a agitação, a inquietude, a preocupação, no geral não são coisas de Deus, né? Então, a nossa alegria, ela está, né, a alegria do cristão está em saber-se filho de Deus. Se nós nos sentimos filhos prediletos do nosso Pai, é o que somos, como é que não estamos sempre alegres? Pensa bem nisso. Que estejamos tristes, que estejam tristes os que não se consideram filhos de Deus. Então, olha, a nossa missão como cristãos é sermos semeadores de paz e de alegria. Então, a nossa vida tem que irradiar, né? Isso. E a tristeza, né? São José Maria, ele nos diz assim, diz, né, que a tristeza é uma aliada do inimigo. Não há alegria, então pensas, existe um obstáculo entre eu e Deus. Quase sempre acertarás. Né? Um obstáculo entre eu e Deus é o pecado, né? De fato. Então, se a origem da alegria é o amor, eu sei que sou filho de Deus, eu sei que Deus veio e vem a mim, por exemplo, na Eucaristia, né? E isso é muito bonito de se pensar, não é? Por exemplo, os santos, né? Os santos são Cristo que vem. E nós precisamos ser esse Cristo que passa na vida das pessoas, né? Isso é a santidade, de fato, né? Estar próximo de Deus, ser Cristo, ser outro Cristo. E a alegria é fruto desse amor, não é? A tristeza, portanto, é o contrário, ela tem o seu fruto, ela é fruto do egoísmo. Então, São Tomás diz que a tristeza tem origem no amor desordenado de si mesmo. Então, no amor de si, no egoísmo, no olhar para mim mesmo, né? Então, pode pensar, quando eu estou triste, é porque eu estou preocupado com o que pensam de mim, ou eu estou preocupado com alguma questão aí que eu não sei como eu vou resolver, ou porque eu estou na assídia, eu estou na tibieza espiritual mesmo, me falta fervor, então isso vai me frustrando, me sinto longe de Deus, eu estou longe de Deus, não estou me confessando com frequência, não estou sendo fiel àquilo que eu me comprometo, e isso vai nos dando tristeza, isso vai nos dando frustração. E aí São José Maria diz, quando te afligires as tuas misérias, não fiques triste. E aí ele cita São Paulo, glorifica-te nas tuas fraquezas. A tristeza é a escória do egoísmo. Se queremos viver para nosso Senhor, não nos faltará alegria, mesmo que descubramos os nossos erros e as nossas misérias. E aí, a pergunta, né, que um amigo aí fez foi, mas Tiago, e um luto, por exemplo, que a pessoa fica triste pela perda do outro? É claro, a gente é humano, a gente sente, o próprio Cristo chorou. Isso é uma expressão, né, muito bonita do coração de Cristo, do coração que nos ama. Os santos, né, São João Bosco, o próprio São José Maria, que a gente cita tanto aqui, olha, choraram muito, por exemplo, com a morte da sua mãe. Porém, o que seria viver o luto de uma forma cristã e viver o luto de uma forma egoísta? O luto de uma forma egoísta, ou a tristeza, seria algo assim, poxa, por que Deus fez isso comigo? Ai, meu Deus. Ai, como eu vou ficar com saudade, eu vou chegar em casa e ficar remoendo em torno daquilo, ficar inventando um sofrimento, ficar dando um peso maior para aquela dor, para aquela tristeza. É claro que eu, por exemplo, já perdi entes queridos, pessoas muito próximas. E é claro que sim, fica o vazio da saudade, mas a gente não pode ficar preso nisso. Aí sim, ficar apegado nisso, nas coisas. Mas a gente tem que, olha, qual é a razão da nossa fé? Não é? Qual é a razão da nossa fé?
Meu Deus, não é? Olha, Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou. E imagina só, gente, a alegria. Olha, imagina o que é estar na presença de Deus, no céu. Meditar sobre o céu. Meditar sobre o que é estar diante de Deus. Coisas que os olhos humanos não viram, o coração humano não sentiu, é o que nos espera. E é uma glória fundamental, olha, estar diante de Deus. Todos nós estaremos um dia diante de Deus. E essa pessoa que nós amamos também, né? Rezar para que ela esteja salva. Rezar pela alma dela se está no purgatório. Mas com muita alegria, lembrando, olha, temos muito trabalho a fazer, temos muitas almas a salvar. E não ficar preso nesse egoísmo, né? Que aí sim nos deixa triste, nos aprisiona. Então, não são a dor ou a dificuldade que se opõem à alegria. Mas sim a tristeza que pode nascer da falta de fé, da falta de esperança perante essas situações. Por isso a tristeza é vista como uma doença da alma, que pode proceder de uma causa fisiológica, doença, cansaço, ou de uma causa moral, o pecado, a falta de correspondência à graça, que isso pode nos levar à tibieza. Então, às vezes é isso, olha, a falta de descanso, o excesso de trabalho, tudo isso pode também nos deixar tristes. A falta de vitaminas, muitas vezes, né? É importante a gente passar no nutricionista, fazer um exame de sangue, porque isso também, por exemplo, faltar uma vitamina B12 pode nos dar muita tristeza, pode nos deixar mais abatidos, mais tristes. Tá bom? Então é pensar, claro, nós somos corpo e alma, mas é dar atenção nisso. Depois a esperança, né? O advento ele é um tempo de fervorosa esperança. Todo o panorama da nossa vocação cristã, a unidade de vida, tudo isso deve ser uma realidade diária e é razão de esperança. Nós temos uma vocação, nós temos um chamado que Deus nos fez antes de eu vir ao mundo, antes de todos os tempos, Deus me chamou, Deus me deu uma vocação. Isso é um motivo de alegria e também de esperança, né? E no céu, por exemplo, não existe mais esperança, porque a gente não espera mais, a gente já está diante de Deus. E, sobretudo, essas primeiras semanas do Advento, a gente tem que pensar em como não se deixar levar pela mediocridade e pela tibieza. Se eu estou me contentando com dar o mínimo para Deus, ou se eu estou me empenhando, olha, em dar o melhor horário para fazer uns minutos de oração, para ler uns minutos do Evangelho, para fazer uma leitura espiritual, para rezar o terço. E aí estarmos conscientes, né, de que Deus espera por nós e espera de nós uma resposta de amor, de serviço, nas circunstâncias na qual nós nos encontramos, na nossa realidade diária. Quantos motivos, né, para ter esperança, quantas coisas boas no mundo. A gente tem que tomar cuidado para não cair num pessimismo, para não cair num determinismo, numa inquietude, e isso ir, então, nos tirando o brilho no olhar, o brilho de esperança mesmo, né? E ano que vem, inclusive, Peraí, pessoal. Tem gente, acho que tá pedindo para entrar aqui. Só um minuto. Só tá pedindo para entrar. E aí, Gui, bem-vindo.
Deixa eu ligar o som aqui. Aqui. Boa, liguei o som aqui também, se alguém mais chegar. Então, beleza, sobre a esperança é isso, tá? Depois o advento como tempo de conversão. Então, eu comentei, né, da mitologia do deus Janus, que é aquele que olha para trás e para frente ao mesmo tempo. Que é esse tempo que a gente vive, né, de final de ano, início de ano e também de advento. E a conversão do nosso coração muito ligada à vigilância. Né? No primeiro domingo do advento, a gente escuta, né, a história do homem que, empreendendo uma viagem, deixou a sua casa, delegou autoridade para os servos, indicando cada um para cumprir uma tarefa. E falou, olha, vigiai, porque não sabei a hora e o dia que ele chegará. E também para nós, né? A hora que nós, muito provavelmente, que nós estaremos diante de Deus, que chegará a nossa hora e a hora de prestarmos contas desses talentos que o Senhor nos confiou. Então a vigilância é também esse exame de consciência, esse olhar para os nossos propósitos, de como eu estou levando a sério ou não a minha vivência cristã, a santificação do meu trabalho e assim por diante. Depois ainda sobre a presença. Então eu falei, né, que a gente trataria a alegria, a esperança, a conversão e a presença. Então a presença, ela é algo muito importante, assim, tanto no sentido sobrenatural, que é o dom de Deus, a graça de Deus, que se faz presente em nós e que é um presente para nós, e também o nosso esforço humano por ter presença, tanto presença também humana, nas coisas que a gente está fazendo, colocando atenção, tanto em ter presença de Deus. Vou explicar um pouco sobre essas duas realidades. Primeiro, tem uma frase muito famosa de São José Maria, né? Que é: faz o que deves, está no que fazes. Então, faz o que deves é o cumprimento do nosso dever, aquilo que nos cabe, e está no que fazes, que é um dos pontos talvez mais importantes, de fato, da santidade, é estar atento naquilo que eu estou fazendo. Estando presente, colocando amor, intensidade, fazendo aquilo para a glória de Deus. Senão, por que nós estamos fazendo as coisas? Não é? Eu vou trabalhar, mas olha, por que eu vou só para pagar as contas de casa? Não. Mas é fazer isso por amor a Deus, para a glória de Deus. Então, uma pergunta interessante para a gente se fazer é: olha, eu estou retificando a minha intenção, fazendo as coisas para a glória de Deus? Oferecendo as coisas por amor? Não é? Hoje, desculpa eu dar um exemplo pessoal, mas já comecei. Passei por uma experiência assim, né? Tinha umas coisas fora do lugar na sala de casa. Na hora do almoço, eu estava saindo para trabalhar. De manhã, eu trabalhei fora, né? Não vim para o escritório. E aí, fui almoçar em casa e estava saindo de casa para vir para o escritório. E aí tinha umas coisas na sala... Tinha umas coisas fora do lugar. Eu pensei, deixa aí, né? À noite eu vejo. E aí eu falei, não, vai 30 segundos aqui, eu vou arrumar isso aqui. E aí eu fui arrumar ali, arrumei as coisas na sala, e eu vi que o meu carregador do computador estava na tomada ali. Eu tinha usado ele ali, ele tinha ficado lá. Ou seja, se eu viesse para o escritório sem ele, minha bateria estava no meio, eu não ia conseguir terminar meu dia, ia ter que voltar lá em casa para buscar o carregador. O que isso quer dizer? Olha, é a virtude, buscar, né, a virtude da ordem e da presença humana e da presença de Deus. Fala, tem que fazer aquilo, eu vou fazer agora. O São José Maria dizia, né, muitas vezes o amanhã é o advérbio dos vencidos. Aqueles, não, eu deixo para amanhã eu faço. E quantas vezes a gente deixa de corresponder a Deus
não estando presente naquilo que a gente faz, querendo deixar para depois por preguiça, por, como eu disse agora, mediocridade. Então, como isso são detalhes, mas que fazem uma diferença muito grande, tá, na nossa vida. E também hoje, com a internet, com o uso do celular, como a nossa presença ela fica dispersa, né? Como a nossa presença está difundida. Então eu estou com uma pessoa, mas eu estou no celular fazendo outra coisa. Eu estou numa reunião, mas ao mesmo tempo eu estou terminando outras coisas lá. E tudo bem, às vezes a gente vai precisar fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas no geral, olha, como é importante a gente fazer uma coisa de cada vez, fazer as coisas com calma. Às vezes a gente acha que aproveitar o tempo é fazer muita coisa, né, de uma vez. Até, inclusive, teve uma palestra recente, né, sobre aproveitamento do tempo. E aproveitar o tempo não é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aproveitar o tempo é fazer as coisas por amor a Deus. Assim eu aproveito o tempo que Deus está me dando. E tudo bem, às vezes a gente vai precisar dirigir e rezar o terço ao mesmo tempo, lavar uma louça e rezar o terço ao mesmo tempo, tudo bem. Mas é fazer ambas as coisas por amor a Deus. E aí, até mesmo nessas normas de piedade, né? Ou no nosso trabalho. Às vezes, antes de terminar o trabalho, olhar para aquilo que a gente fez no dia e falar, bom, hoje eu fiz o que eu devia, hoje eu estava presente nas coisas que eu estava fazendo, ou eu fiquei o tempo todo fazendo um monte de coisa e fazendo nada. Terminei de rezar o terço, ou à noite, antes de dormir, né? Vou fazer um exame de consciência ali. Como que eu rezei o terço hoje? Ali, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Como que eu rezei o terço hoje? Eu meditei algum dos mistérios? Eu contemplei o que eu estava rezando ou não? Porque quando a gente dá atenção para aquilo que é importante, e se a gente não está dando atenção para a nossa vida com Deus, para as coisas do nosso trabalho, isso não é importante para nós, então. Não é? E depois algumas ideias de ordem prática para o advento. Um primeiro ponto legal é essa aproximação de Nossa Senhora. Não é? É estarmos perto de Nossa Senhora. Lá vocês podem pegar, por exemplo, no site da obra, tem a novena da Imaculada, algumas frases para ler todos os dias ali de Nossa Senhora, para nos aproximar mesmo, né, de Santa Maria nesse tempo. Colocar, às vezes, um detalhe para Nossa Senhora, ali tem uma imagem, por exemplo. Colocar uma flor para Nossa Senhora, oferecer uma obra, né, de caridade, oferecer uma salve rainha, um cântico a Nossa Senhora aos sábados, por exemplo. Né? São normas aí simples, mas que podem agradar muito a Nossa Senhora. A própria oração do terço. Depois, preparar um presépio. Então, o presépio é uma escola de vida, onde podemos aprender o segredo da verdadeira alegria, que não consiste em ter muitas coisas, mas em sentir-se amado pelo Senhor, em fazer-se dom para os outros e em amarmos-nos uns aos outros. Também, uma árvore de Natal, por exemplo, né, é até uma coisa que pode colocar as crianças junto, aí as crianças vão gostar bastante. Ou uma coroa do Advento, né? Tem muitas coroas aí que a gente pode comprar pronta ou fazer uma coroa simples para ir colocando as velas. E isso vai também criando um clima de Natal, não é? Isso vai criando também um clima de esperança, um clima de alegria. A gente montou esse ano, né? Primeiro ano que a gente está casado aqui. Então a gente falou, bom, é nosso primeiro ano de casado, então a gente precisa ir criando as tradições da nossa família, não é? E aí uma tradição que a gente falou, não, é bonita, é interessante a gente montar ali uma árvore de Natal com um presépio, uma imagem ali da Sagrada Família. E como é gostoso, né? A gente está em casa ali à noite, por exemplo, a Isa sempre passa e liga ali a árvore de Natal, né? Ela coloca ali, tem umas luzinhas piscando e tal. E às vezes a gente fica na sala ou conversando, dando risada de alguma coisa, às vezes rezando, fazendo alguma norma de piedade. E a gente passa ali, a gente lembra, né? Fala, olha, é essa luz, é essa alegria que eu preciso irradiar.
Então, aquilo que vai passando pelos nossos sentidos vai chegando no coração e nos lembrando de Deus. Essa própria presença de Deus que eu comentei nesse último ponto, não é? Quanto mais nós estamos no meio do mundo, trabalhando, fazendo as nossas coisas, nós precisamos, fazendo essas coisas terrenas, precisamos ter essa presença de Deus, ou seja, fazer isso na presença de Jesus, fazer isso junto com Jesus. E nós vamos ganhando presença de Deus conforme vamos sendo fiéis nessas normas do plano de vida. Assim a gente vai ganhando visão sobrenatural das coisas, não é? Então, puxa, aconteceu uma coisa aqui no trânsito, né? Em vez de eu xingar o cara, eu vou acalmar, fazer uma jaculatória, né? Agradecer a Deus por não ter acontecido nada. Então, a gente vai ganhando visão sobrenatural e perdendo um pouco dessa reação humana muito, né? Fazer, falar, tal. Então, a gente vai vencendo um pouco isso e acho que, no fundo, isso é o mais importante, né? Então, maravilha. Vou finalizar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.